Irmão, a pessoa imatura é a que mais reivindica santidade. Irmão, a pessoa que não cresceu é a que mais reivindica retidão. A pessoa que tem problema na psique, tanto social como espiritual, é a que tem necessidade de dizer que é, para ele gerar credibilidade. Porque quem não é, não fala, fica calado, deixa os outros ver. Aquilo que eu digo que sou, não vale. Aquilo que eu bato a língua dos dentes, como diz a minha mãe, não vale. As virtudes que eu produzo, que você deva produzir pelo conhecimento da palavra, você tem que esperar o tempo certo de alguém observar. Primeiras Coríntios 3:1 diz: e eu, irmãos, não tive como falar com vocês espiritual. Imagina o sofrimento de Paulo, querendo ensinar a espiritualidade e não entrava nada. Imagina a guerra desse pastor, a luta deste homem, tentando ensinar uma verdade, um saber divino e não conseguiu. O que é que se entende pela palavra carnal? O que é que se entende? Primeiro, sem maturidade. Ele não cresceu. Interessante é que Freud, o pai da psicanálise, diz que quando nós nascemos, escuta isso, quando nós nascemos, nós não podemos ser chamados de pessoa, porque é um bolão de carne que sai do ventre da mulher, um bolão de carne, sem nada na mente, uma tábua rasa, vazia, sem nada, morde o peito, arranca um pedaço do peito da mãe, devora. É um pedaço de carne. É o pai e a mãe que vai ensinar a andar, a falar, a olhar, a dar nome. Ali é a panela, ali é a bicicleta, ali é o carro, ali é a cadeira. Não é assim? O que é que Paulo está dizendo? Vocês são um pedaço de carne que não querem ser entendido nem ensinado pelo Senhor. Por isso que vocês estão mordendo, estão se matando, vocês são um pedaço de carne. Paulo está dizendo isso, carnais. Eu quero ensinar e não consigo, não entra nada em vocês. Quem tem dificuldade para crescer, tem facilidade para cair, para morrer, para fracassar. Lembra de Ananias e Safira? Ouvia o pastor Pedro ensinando, ouvia tudo, e até é mesmo, é legal demais, é bom demais aqui. Um dia chegaram em casa, tinha uma propriedade para vender, e disseram para o pastor Pedro, olha aí, que nós tínhamos uma propriedade para vender, e se a gente vender, eu vou repartir uma parte para mim, para minha mulher, e a gente dá uma oferta substanciosa, a parte que diz a Bíblia Sagrada, daremos à igreja. Pedro, está certo. Poucos dias lá vem Safira. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. O senhor orou, não foi? Orei. Pois nós já vendemos, acredita. Pedro primeiro. Acredita, nós já vendemos. Foi mesmo, foi. E eu, como sou fiel, que eu sou fiel. Irmão, a pessoa imatura é a que mais reivindica santidade. Irmão, a pessoa que não cresceu é a que mais reivindica retidão. A pessoa que tem problema na psique, tanto social como espiritual, é a que tem necessidade de dizer que é, para ele gerar credibilidade. Porque quem não é, não fala, fica calado, deixa os outros ver. Aquilo que eu digo que sou, não vale. Aquilo que eu bato a língua dos dentes, como diz a minha mãe, não vale. As virtudes que eu produzo, que você deva produzir pelo conhecimento da palavra, você tem que esperar o tempo certo de alguém observar. E Pedro disse, tá bom, e cadê? Está aqui. Pedro olhando para a cara dele. Deus abençoe. Olha para a cara de Ananias. Tá bom, tá. É isso mesmo já? E cadê a irmã? Vem ali. Pois deixa eu dar uma notícia para você, irmão Ananias. Sim, pastor. Precisa mais de alguma coisa? Não. Você vai morrer. Caia para trás. Nunca mais minta ao Espírito Santo de Deus. Esconde ele, menino, no corpo.
Lá vem Safira. Meu marido passou aqui, pastor? Passou. Pois é, pastor, o senhor orou, né? Deus é bom demais. Eu também trouxe a minha parte, correspondente ao voto e o que diz a palavra. Sim, me dê. Está aqui, pastor. E Pedro passou aqui? Passou. Mas olhe para trás que encontra-se por trás de você as pessoas que levaram o corpo dele morto. E você vai morrer também. Morreu. Nunca mais minta o Espírito de Deus. Isso não vale só para crente não, irmão. Irmão, isso não vale só para crente não. Isso é uma lei da colheita. Isso é para cristão e não cristão, é até para o cão. Serve até para o capeta. Que ele vive perturbando a gente. Um dia ele vai ser perturbado eternamente. Glorificado seja o Senhor. Plantou, colheu. O maduro entende isto. Lembra de Judas Iscariotes? Lembra de Judas Iscariotes? Às vezes eu tenho dito aqui para vocês que a gente deva ter muito cuidado com quem beija a gente e com quem elogia a gente. Porque quem trai você é quem está mais perto de você. É quem sabe alguma coisa. Por isso, irmãos, que é correto. Olha, a gente sofre porque quer, não é? Não é verdade? A gente sofre porque quer e às vezes a necessidade da gente leva a gente a pagar um preço caro. Quem é que não tem necessidade de, uma vez por outra, levar alguém para dentro da sua casa para trabalhar? Sim ou não? Eu vou chamar a irmã. E outra coisa, chama um incrédulo, mas não chamou a irmã não. Irmão, chama uma macumbeira, irmão, mas não chama uma crente não. Que a macumbeira vai se comportar bem direitinho com medo de você. Que ela sabe que você tem o Espírito Santo de Deus na vida. Mas se você chamar uma crente, tu está ferrado. Ela vai te expor, ou ele vai te expor. Pensa uma guerra aqui, todo dia chega irmãos aqui, emprego. Eu disse para o irmão Fernando, tu dá os avisos, eu não dou mais não. Que o último aviso que eu dei aqui, eu passei uma vergonha. Uma empresa de supermercado precisando aí de um bocado de gente para trabalhar, eu dei o aviso aqui através do irmão Moreira. E chegou lá uma irmã e o gerente mandou entrar, fez a entrevista. E depois da entrevista disse para ela: a senhora é crente lá da Canaã? Não acredito não. Porque nenhuma pessoa do mundo não evangélica se veste como a senhora se veste. A senhora veio querendo o quê? Nua desse jeito. Ou coisa triste, mas você apanhar do cão. Irmãos, é tão difícil a gente encontrar um crente espiritual para trabalhar para a gente. E tem mais, hein? O carnal e o natural, ele não olha a tua virtude, ele procura o teu defeito. Estão ouvindo isso? Ele não vai valorizar tuas virtudes. Ele cava como quem cava a busca de ouro, procurando um defeito teu, para te querer destruir. Então o homem carnal, ele é imaturo na fé. Ele permite que qualquer alimento lhe satisfaça. O homem carnal, qualquer alimento lhe satisfaz. Você não vê esse movimento? Vai para a igreja lá, vai para não sei, lá vai Lula, lá vem Lula, lá vai Lula, lá vem Lula. Lembra disso aí? Lá vai crente para lá, lá vem crente para cá, lá vai para cá. Que o estômago dele não aceita o alimento sólido. E interessante é que quando a gente sai da igreja, a outra igreja que a gente vai, a gente acha a mais perfeita. Agora sim, achei uma igreja perfeita. Então, Jesus já veio e nós ficamos. Que a igreja perfeita só será no céu. Mas é a imaturidade do carnal, que não quer crescer. O carnal, ele também produz a imaturidade da fé, permitindo a ausência de controle emocional. Porque é a partir do desequilíbrio das minhas emoções que eu tomo decisões que podem me prejudicar. Gente,
o cristão verdadeiro, ele tem que estar atento a todo instante às propostas que chegam diante dele. O tempo todo. Todo o tempo. Irmão Azanig saiu aqui sábado atrasado para um evangelismo e encontrou um cidadão ali na Praça do Ferreira que citou a Bíblia quase toda para ele, citou as normas da igreja, citou tudo. E o irmão Azanig disse: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu me enveredei pelas drogas e tudo. A única coisa que eu queria que essa igreja de vocês fizesse por mim era me arranjasse um local para mim me internar. A gente vai conseguir. Ele disse: é porque eu fui para uma igreja ali, fui lá na frente, me reconciliei, e o pastor lá, o líder, quis falar comigo, e quando terminou o culto veio falar comigo, e quando eu citei a Bíblia, mostrei e tal, ele disse: estou sentindo de Deus agora lhe ordenar pastor. Olha o que foi que o cidadão disse: meu irmão, desculpa, você não conhece a palavra. Eu estou aqui procurando me sarar e não me promover. Aquele rapaz, mesmo drogado, era espiritual. Dá para entender um negócio desse? Mesmo drogado, mesmo no mundo pedindo socorro, era espiritual, porque o espiritual discerne as coisas. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entende as coisas. O carnal não. Então o carnal, pela imaturidade da fé, ele impede o recebimento da verdadeira pedagogia espiritual. Põe o versículo 2 de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Está aí. O imaturo na fé, ele impede o seu próprio crescimento. O homem carnal precisa de uma transformação. Aonde? Ele precisa dos dons do Espírito, precisa aprender a discernir, precisa ter vida frutífera, precisa ser obediente, precisa ter espiritualidade, precisa ser corajoso na obra. O cara, quando é carnal, ele quer o cargo. Quando ele é espiritual, ele é anônimo e faz a obra. Quando ele é carnal, não, eu quero a função. Eu estou aqui pela função. Eu quero visibilidade, eu quero a cadeira, eu quero estar ali. Eu quero a posição. Quando ele é espiritual, ele trabalha e ninguém vê. Ele espera Deus chamar. 1 Coríntios 2:15. Mas o homem que é espiritual discerne bem. Não deixa dúvida. Discerne bem tudo, não é algumas coisas. E ele vai sofrer, porque ninguém vai entender ele. Irmãos, o espiritual sofre muito, viu? Não é fácil não. Por isso que tem gente que não aguenta. O espiritual sofre pra caramba, porque além dele ser humilhado, Deus prova o caráter dele. Permite que um carnal cheio de cão perturbe ele, só para ver se ele controlou a língua dele e o caráter dele. Fica calado que tu vai ser exaltado, e o carnal vai ser humilhado. Mas é peia, peia muita. Não é fácil. Ninguém discerne ele, ninguém entende ele. Mas ele é uma bênção. Ele é exatamente a ovelha que o Senhor precisa. Veja o que diz a palavra. Ao contrário do homem natural e do carnal, o homem espiritual busca, se esforça para compreender as coisas além das leis naturais. Isto é, busca o discernimento que Deus quer mostrar a ele e fazer dele protagonista. Exemplo, Enoque andou com Deus. Exemplo, Daniel, na cova dos leões, ele não temeu, porque o homem espiritual, ele conhece Deus. Daniel, tu vai para a cova dos leões, tranquilo, não está com medo não? De quê? Porque todos que vão entram em pânico, se desesperam, e tu está tranquilo, ajeitando tuas coisas, não é ordem, eu vou. Não está com medo de morrer? Não. Sadraque, Mesaque e Abdenego: pois já que vocês não vão se prostrar ao meu Deus, eu quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. Aquece a temperatura da fornalha 7 vezes mais. E aí? Vão se prostrar? Não, senhor.
E a gente pode dizer mais alguma coisa, rei? Pode. Se o for, irmão, isso é um atrevimento, irmão. Irmão, crente espiritual é fantástico. Rei, fica sabendo uma coisa: se esta temperatura, a 7ª temperatura dessa fornalha, ela nos matar, é porque Deus quer que a gente vá. Agora, olha o termo. Agora fica sabendo, tu, ó rei, que se não for hora da gente morrer, esse fogo não vai queimar a gente. Joga os 3. Quando jogaram, o próprio tirano, o próprio demônio do rei viu a figura do Senhor lá dentro da fornalha. E o cara dizia: eu estou vendo, lá está, tem 4. E os seus assessores olhavam e diziam: o senhor está equivocado, só tem 3, tem 4, tem 3, tem 4. Pois então descreva como é o 4º homem. Aí ele olhou e disse: tem a aparência dos deuses. E as palavras: é diferente, não é daqui. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deus age na vida do espiritual. O homem espiritual, ele confere. Aí tem a palavra compara. O homem espiritual, que é ensinado pela palavra, não pela sabedoria humana, mas com palavras dadas pelo Espírito Santo, ele compara as coisas espirituais. Em outro texto, diz que ele confere. Está acontecendo um problema? Confira. Confere as coisas, confere, discerne. Aí a gente vive em paz. Porque, irmão, ou coisa terrível é a fala. Diga comigo: a fala nos torna escravos dela. Sim ou não? Sim ou não? Por isso que é bom ficar calado. Isso é saúde espiritual. E para encerrar, entenda que somente conferindo as coisas espirituais a gente pode interpretar as coisas espirituais. O homem espiritual, ele interpreta as coisas espirituais, ele anda com Deus, ele amadurece espiritualmente, por isso dá bons frutos, é obediente, por isso não é enganado, tem a mente de Cristo, por isso que ele não ouve Satanás.